santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Amém, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. Abramos a palavra de Deus no livro de Neemias. Nós passamos hoje para o capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Neemias capítulo 2, do 1 ao 10. A busca e o trabalho é o segredo da conquista. Esse é o título do nosso sermão. Sem busca e sem trabalho, você não consegue nenhuma conquista diante de Deus. Diz assim a palavra de Deus: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui para os governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meus irmãos, como trabalhar para Deus neste mundo? Você sabe como é que você deve trabalhar para Deus neste mundo? O que você espera receber neste mundo pelo seu trabalho para com Deus? Você sabe como trabalhar e você espera o quê como recompensa deste trabalho neste mundo? O que você espera encontrar pela frente se você se decidir por trabalhar para Deus? Então são questionamentos que você precisa se fazer antes até de resolver seguir a Cristo. O que é que me espera? Como é que eu vou trabalhar?
E o que eu vou receber se eu trabalhar? Muitos não sabem responder nenhuma só dessas 3 perguntas. Alguns pensam que sabem, mas na verdade não sabem. E tem também aqueles que sabem responder e respondem dentro do contexto bíblico. Olha, trabalhar para Deus se trabalha assim. A recompensa que você tem por trabalhar é esta. E o que eu espero encontrar pela frente são estas coisas aqui. Tudo é embasado nas Escrituras. Porém, quando são deparados com a realidade dos fatos, quando vem para a prática, parece que se esquecem de tudo que já ouviram e também professaram. Hoje a gente vai ver isso, como é que se trabalha para Deus na pessoa de Neemias. Nós vamos ver também o que esperar pelo trabalho que executamos para Deus e veremos também o que se deve esperar encontrar no meio do caminho quando você estiver trabalhando para Deus. Bem, você deve trabalhar para Deus primeiro na busca por um trabalho em humildade. O seu trabalho tem que ser focado na humildade. Por mais que Deus faça com que sua obra prospere, com que o seu trabalho avance, você precisa manter o foco da humildade. Busca-se a Deus e trabalha-se em humildade. Esse é o segredo de um trabalho que agrada de fato a Deus. Olha o que diz até o versículo 4. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele, nunca antes eu estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Não está, se não estás doente. Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Veja aqui que harmonia entre o desejo de trabalhar, a humildade perante um rei gentil e a busca por Deus. Quando o rei pergunta para ele: qual é o teu plano? O que é que você pretende? Ele diz que ora ao Deus do céu para depois responder ao rei. Mas observe o contexto de busca, o contexto de vontade de sair da sua zona de conforto e a atitude de humildade. Ele não chega diretamente pedindo ao rei. Ainda que Deus pudesse abençoar ele dessa maneira, se ele chega: meu rei, nunca te pedi nada, mas aqui estou para te pedir uma coisa. Não, ele não vê com bons olhos, ele vê como atrevimento o fato de chegar diretamente pedindo algo ao rei. E o que ele usa como estratégia para que chame a atenção do rei? Ele faz uma coisa que nunca antes na vida ele tinha feito. Nunca antes na vida Neemias tinha ficado triste na presença do rei, ainda que motivos ele tinha de sobra. Mas nesse dia ele disse: vou expressar diante do rei o que de fato eu estou sentindo no coração. E aí chama a atenção do rei. E o rei pergunta: olha, o que é que você quer? Já que você está triste, tem algo a me pedir? Aí ele vai e se expressa diante do rei, dizendo que: olha, a casa dos meus pais, os sepulcros dos meus pais estão assolados. O interessante aqui é que o apelo ele não faz nem pelos que estão vivos em grande miséria, apesar de que ele tem um plano de ajudar esses que estão vivos, mas ele atribui ao sepulcro dos pais. E por que isso? Porque nessa cultura destes povos gentílicos, eles valorizavam mais os mortos do que os vivos. Eles levavam oferendas para os mortos, eles faziam sarcófagos,
imensos para os mortos. Então essa cultura era a de, olha, aquele que não honra os seus mortos não vale nada neste mundo. E quando Neemias apela para isso, obviamente o rei Artaxerxes pensa em todos os mortos que ele prezava e toda a honra que ele dava a esses mortos. E aí ele se sensibiliza com aquela situação de Neemias e oferece a Neemias ajuda. Neemias se arrisca, revelando os segredos do seu coração, se arrisca também se apresentando triste diante do rei, porque o rei poderia se aborrecer com aquilo. Os reis se aborreciam facilmente com qualquer coisa. Mas Neemias, ele não está tão preocupado com a sua vida, e sim com o que ele precisa fazer, com o trabalho que ele precisa realizar. O rei olha para a dor de Neemias, se compadece, vê a humildade dele e se dispõe a ajudar. Agora, veja, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus a respeito desse preciosíssimo segredo. Muitos filhos deixam de ter o que poderiam ter, muitos empregados deixam de ter o que poderiam ter, esposa, marido, muitas pessoas porque querem exigir de forma arrogante e até como punição Deus não permite que eles consigam. Mas observe o que a Bíblia fala a respeito dessa poderosa arma, chamada humildade. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. A escolha de trabalhar em humildade é, na verdade, uma escolha de trabalhar com Deus, meus irmãos. À medida que Neemias disse, olha, eu vou buscar ajudar o povo de Israel, Neemias estava dizendo, eu não vou sozinho, eu vou com meu Deus. E como é que ele pode vir comigo? Se eu fizer um trabalho em humildade. E a promessa de Deus se cumpre. Observe, a humildade diante dos homens não pode passar sem antes se encontrar com a humildade diante de Deus. Você precisa ser humilde com todas as pessoas, mas antes disso, passe pela humildade perante Deus, porque a humildade, segundo o mundo, é mentirosa e é enganosa. Eu estava conversando com um rapaz que tem um grande potencial e ele disse, olha, eu não procuro mais porque eu quero me manter humilde. Eu não procuro evoluir, crescer na vida, porque para mim está bom essa postura de humildade. E isso não é humildade, isso é uma humildade segundo o mundo. A humildade segundo Deus é aquela que você agarra-se a todas as possibilidades e oportunidades que Ele te dá para você crescer e ser o maior entre os homens, tratando o menor como se fosse o teu superior, honrando os menores, mesmo você sendo o maior. Essa é a humildade segundo Deus, e não aquela que abre mão de conquistas para se manter em humildade. Observe o livro de Jó, capítulo 22, do 27 ao 29. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Então, qualquer coisa que aconteça que te coloca para baixo, que te faz recuar, que te faz regredir, que te faz temer, você, tendo uma vida de humildade diante de Deus, dirá, para cima, porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, e Ele te salvará. E é o que conclui dizendo, e Deus salvará o humilde. Os irmãos lembram dos passos a ser dado antes de um encontro em humildade perante as autoridades? Que são esses passos, meus irmãos? Primeiro, nós vimos que é importante você ter consciência do que está acontecendo ao seu redor, ou
perante aqueles que estão distantes e que você precisa ajudar. Conhecendo, é preciso que você passe a clamar a Deus, em humildade, suplicar a Deus: socorre-nos, Senhor, usa-me, Senhor, envia-me a mim, Senhor, mas tenha misericórdia. Então você clama em humildade. No livro de Provérbios você vê, capítulo 29, versículo 23, o sábio dizendo: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então você se humilha diante de Deus e você tem tudo. Sendo assim, qualquer trabalho que os amados tiverem que fazer, façam em dupla humildade. Humildade diante de Deus, primeiramente, e humildade diante dos homens. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso é a postura de alguém que receberá honra de Deus. Na segunda parte do sermão, a busca de um plano é necessário. Você não pode simplesmente buscar a Deus. Você não pode simplesmente conhecer o que está acontecendo e dizer: vou lá resolver o problema. Não. Você tem que ter um plano. Em Neemias capítulo 2, dos 5 ao 9, diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha merecer a tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Agora veja, o que aconteceria, reflita. Se Neemias chegasse diante do rei, conseguia a atenção do rei. Que bênção, algo inusitado está para acontecer. Aí o rei diz: olha, tudo bem, eu estou vendo que você quer de mim alguma coisa. Me diga, quanto tempo durará? O que é que você quer de mim? Quando você vai voltar? Qual é o seu plano? Imagina Neemias dizendo: eita, rei, nem pensei nisso, o senhor tem o que a dizer? Que plano o senhor tem para mim? O rei não ia se agradar, ia ver Neemias como um inconsequente, alguém precipitado. E Neemias passou, meus irmãos, meses orando, jejuando e planejando o que apresentar diante do rei. E aí ele apresenta o plano dele. Neemias diz que precisava de cartas para os governadores da além do Eufrates, para que ele pudesse passar as fronteiras até chegar em Judá. Diz que precisava de carta também para Asaf, porque ele ia precisar de madeiras para reconstruir tudo o que ele estava planejando e levantar os muros, e também precisava de madeira para fazer uma casa para se alojar e também ficar livre de perigos, né? O rei deu tudo a ele e ele confessou: porque a boa mão do meu Deus estava comigo. Então observe que sempre tem a busca por Deus. Tem a busca por Deus em tentar conhecer o que está precisando ser modificado. Tem a busca por Deus em você elaborar um plano, em você chegar diante de uma autoridade com humildade, com respeito. Tem a busca por Deus também na hora que você recebe aquilo que você planejou e estava esperando. É irresponsabilidade e a precipitação da pressa sem reflexão. Não é que a pressa seja ruim, às vezes é necessário, às vezes é importante ter pressa, mas nunca uma pressa sem reflexão, sem você julgar se será bom de tal forma ou de tal. A audiência sem prévia argumentação pode pôr tudo a perder. Se você não pensa antes no que vai dizer diante de um juiz, você pode dizer coisas que aumente a tua condenação. Caso você não pare para buscar no Senhor os planos a serem apresentados,
tudo poderá ficar sem sentido e você não passará de mais uma pessoa frustrada que vai viver se queixando. Ah, por que nunca dá certo? Por que deu errado? Por que é assim? Por que o Senhor só me faz andar para trás? Muitas vezes o que acontece é que você é precipitado e não tem humildade de buscar em Deus e nos seus irmãos um plano. É importante que os irmãos lembrem, nunca esqueçam, existe uma guerra mortal. Uma guerra mortal entre a igreja e as portas do inferno. Necessário que os irmãos tenham consciência disso. O inferno tem planos, meus irmãos. O inferno tem planos. Sabe qual é o plano do inferno? É de barrar o avanço e o crescimento da pequena semente do grão de mostarda, a pequena semente do reino de Cristo, que tem a promessa de crescer e ficar enorme, a maior das árvores. Mas antes ela é minúscula. Só que agrada a quem, meus irmãos? Que ela seja minúscula e permaneça minúscula e que nunca cresça, agrada a quem? Observe Jesus Cristo quando fala a respeito da igreja e do inferno. Ele diz, depois da confissão de Pedro, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre isso que tu disseste, Pedro, sobre esta afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta tua afirmação, eu edificarei a minha igreja. E observe a promessa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, o evangelho pertencia só a Israel. As boas novas era só de Israel. E não era permitido o evangelho sair de Israel para se formar em outra nação. De repente, quando o Senhor Jesus Cristo é rejeitado pelo seu povo, e agora é morto pelo seu povo e ressuscita para os gentios e para todo o seu povo que também estava em Israel, dos que o tinham aceitado, do que os tinham recebido, essas pessoas passam agora a ser a sua igreja. Só que Jesus Cristo está revelando aqui que Satanás não está nem um pouco satisfeito em ver que a igreja rompeu as barreiras de Israel e avançou para os gentios. O que é que ele fez? Trancou os seus portões e disse: aqui não, avanço não. Estava ruim, existindo um Israel pequenininho, pior vai ficar se ela se expandir e as portas do inferno fecham. E Jesus Cristo disse: olha, avancem, e eu garanto a vocês que ela não vai resistir. Mas entenda, antes de você derrubar um portão, você tem que dar muita pancada, você tem que ser perseverante, persistente. O que Jesus Cristo está dizendo é: dê pancada. Ai, estou cansado. Não, a promessa é de que vai cair e vocês vão avançar. O que fazer diante de um inimigo que não dorme? Já pensaram nisso, irmãos? Você tem inimigos carnais, físicos, mas você sabe que ele tem ali as limitações dele. Uma hora ele vai dormir, aí você pode descansar também. Mas e diante de um inimigo que não dorme, que planeja 24 horas por dia, como barrar o avanço da igreja? Sabe qual é o segredo, meus irmãos? O que nós vimos. Você planejar, você busca a face de Deus, juntas com seus irmãos para planejar como atacar o inferno. Nós resistimos, mas nós também atacamos. Nós resistimos os ataques de Satanás, mas nós não somos passivos, nós não ficamos só resistindo, nós contra-atacamos também, nós afrontamos o inferno também, meus irmãos. Mas como é que você anda afrontando o inferno? Como é que essa igreja aqui em Bezerros, por exemplo, tem incomodado o inferno?
Qual o incômodo Satanás está sentindo por existir uma igreja como esta em Bezerros? Agora pense, por favor, pense num crescimento e no avanço da igreja contra os portões do inferno. Porque Satanás, ele de fato está incomodado com esta igreja. Sabe por quê? Porque aqui, enquanto tiver pelo menos um clamando verdadeiramente ao Deus vivo, isso incomoda ele. Se tiver só um, mas meus irmãos, se tiver dois, incomoda muito mais. 3, já ouviram aquela musiquinha? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. É a igreja contra o inferno. Uma igreja pequenininha incomoda o inferno. Uma igreja um pouco maior incomoda muito mais. E quanto mais ela cresce, mais incomoda. É por isso que Cristo disse: olha, ele está tentando resistir, ele fechou os portões para que vocês não avancem. E como avançaram, meus irmãos? Buscando a face de Deus e planejando. Precisa-se ter planos. Em comunhão com os sábios em Cristo, trace planos contra os planos do inferno. A Bíblia diz que vocês têm a mente de Cristo. Imagina um monte de irmãos, um monte de sábios sentados elaborando planos para o avanço da igreja em Bezerros. O quanto Deus não faria prosperar. Provérbios 20, versículo 18 diz: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Faça guerra com prudência. Qual é a guerra que esta igreja tem feito, meus irmãos? Agora que é preciso que você tenha consciência de duas coisas. Você precisa se certificar se os seus planos estão em concordância com as Sagradas Escrituras. E que nem sempre o teu plano vai prosperar de acordo com a tua perspectiva. Preciso você entender essas duas coisas. Primeiro, olha, meu plano está de acordo com a palavra de Deus. Pronto, tá. Agora eu espero o quê? Que é o que nós vamos ver daqui a pouco, não é? Quais são os resultados por eu fazer um plano de acordo com a palavra de Deus? Será que sempre vai ter que prosperar à luz do que você anseia? Veja, Isaías capítulo 30, versículo 1, condena aqueles que fazem planos fora da Escritura. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Ai desse povo que faz planos fora de mim, executam planos que eu não me agrado. Isso diz respeito a que Deus tem um plano, e o plano dele tem que estar em harmonia com o teu plano. Jó, ele confessou isso em Salmo 42, versículo 2, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes, Jó estava questionando e dizendo: Deus, por que não assim? Por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus, o que eu fiz? Então Jó estava como que dizendo: Senhor, por que não o meu plano? Por que não está dando certo o meu plano? Tu não tem as promessas? Para quem é fiel, eu estou sendo. E por que meus planos não estão dando certo? E aí, quando Deus o confronta, revelando a ignorância dele perante a sabedoria de Deus, aí ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E em Provérbios capítulo 16, versículo 1, você vê dizendo o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meus irmãos, se para nos castigar ou para nos fazer prosperar dentro daquilo que a gente espera, Deus age, o que importa é o que o dele é melhor, o plano dele é melhor. E é isso que nós precisamos entender. O que é que você espera de resposta pelo seu trabalho? Você espera o quê? Porque a gente trabalha esperando alguma coisa, não é? Quem trabalha espera um salário. Quem é dono de uma empresa espera um lucro.
Quem é empregado espera o seu salário. Isso é natural num reino físico. No reino espiritual, no reino de Jesus Cristo, eu pergunto aos irmãos: você espera o quê? Pelo trabalho que você executa para com ele. Veja bem o que Neemias recebeu de recompensa por tudo que fez. Capítulo 2, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meus irmãos, Neemias esperava por isso. Sabe por quê? Você pode ter certeza que ele esperava por pessoas que não se agradassem em ver o povo de Israel sendo ajudado. Porque ele não desiste. Porque ele continua. Esses dois, Sanbalate e Tobias, não se agradaram, ou seja, expressaram claramente que seriam uma oposição ao trabalho de Neemias. Mas que coisa! Você mal começou uma obra e já vem pessoas para fazer oposição ao teu trabalho perante Cristo. Eu não esperava isso, Senhor. Mas, Senhor, eu não esperava isso. Eu mal comecei e já está dando problemas. Eu não esperava. É inocente, meus irmãos, e desavisado aquele que se levanta para lutar contra as trevas, no avanço e no crescimento da igreja, sem entender que nem tudo será flores. A melhor coisa é você se levantar para trabalhar para Cristo, esperando o pior, o inimaginável, aquilo que não se imagina. Você esperar o pior, porque quando vier o melhor, você vai dizer: opa, está tranquilo. Mas se por acaso vier o pior, você vai dizer: era o que eu esperava mesmo. Se não vier, estou no lucro. Então observe, os puritanos tinham essa estratégia. Era assim que os puritanos viviam. E eles eram acusados de forma caluniosa de que eles saíam por um jardim cheio de flores e pegavam nos espinhos. Eram acusados de que eles não desfrutavam da beleza nem do aroma das flores, porque eles queriam apenas os espinhos. Era uma mentira, meus irmãos, uma mentira distorcida do que eles diziam, porque eles diziam o seguinte: olha, nós esperamos o pior da vida, mas na busca pelo melhor, no desejo pelo melhor, na esperança do melhor. Mas eles esperavam, ou seja, eles estavam prontos para o pior. E de fato, quando vinha o pior, eles diziam: é o que a gente estava esperando. Quando acontecia só a metade de desagrado, eles diziam: estamos no lucro, porque a gente esperou muito pior e agora veio tanto, menos, sem entender que muitos desagrados surgirão pelo caminho. Você fica fraco. Olha, depois ficaram sabendo Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então Neemias não se intimida com desagrado. Depois os irmãos verão, na próxima semana, se assim Deus permitir, algumas coisas que estes homens fizeram e outros fizeram para que Neemias desistisse da obra, e vão ver também como ele se portou. A quem interessa, eu pergunto novamente, o regresso da igreja ou a estagnação dela? A quem interessa que a igreja não venha a crescer? A quem interessa que a igreja se torne ruínas, meus irmãos?
Bem, naquela época interessava a Sambalate e a Tobias. Nos dias de Jesus interessou a Pedro. Incrível isso. Nos dias de Jesus interessou a Pedro que a igreja não avançasse. O plano Jesus Cristo já tinha e estava revelando o plano para a igreja. Olha, e isso que nós vamos ler é logo depois de Jesus Cristo ter dito que as portas do inferno não resistiriam o avanço da igreja. Depois de Jesus Cristo dizer isso, Jesus Cristo começa a revelar como vai ser o plano para que a igreja avance. Porque antes dele morrer, ele não tinha como enviar os gentios, porque a promessa era para o Israel. Ele mesmo disse, olha, enviou os 12 e disse, não tomem rumo à cidade dos gentios, nem entreis nas aldeias dos samaritanos. Buscai de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, antes de morrer, os apóstolos não tinham autorização de romper essas barreiras. Só que depois que ele é rejeitado e ele ressuscita, aí ele diz, agora sim, não me quiseram, eu vou para os gentios. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus Cristo fala do avanço, ele vai falar do plano dele. Veja, a continuação diz o seguinte, Mateus capítulo 16, do 21 por diante. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vejam bem, aqui você tem Mateus fazendo um resumo do sermão de Jesus Cristo, por inspiração do Espírito Santo, que não quis revelar tudo que Cristo disse, mas o que Cristo disse foi o que ele ia passar nas mãos dos anciãos, passar nas mãos dos principais sacerdotes, nas mãos dos escribas. Coisas horríveis Jesus Cristo estava revelando para os seus apóstolos, horríveis. E o que aconteceu? Pedro não queria que a igreja avançasse dessa forma, não. Senhor, arranja esse outro plano, porque esse não me agradou. O plano de Deus não agradou a Pedro, que até então era adepto da teologia da prosperidade. Veja o que Pedro diz. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Não permito, decreto e determino que o Senhor não passará por tamanha aflição, por tamanha humilhação. O Senhor é cabeça e não cauda. O Senhor foi posto para reinar e não para mendigar. Não aceito isso. E o Senhor reprova essa palavra, porque a palavra tem poder. Pedro podia ter dito tudo isso, mas o que o Senhor Jesus Cristo faz? Meus irmãos, não interessava a Pedro, certo? Não interessava a Sambalat nem a Tobias a estagnação da igreja. Interessa, na verdade, a Satanás. Só que Satanás se utiliza da inércia das pessoas para dar um empurrão. Bem, aquelas pessoas que não estão atentas ao reino de Cristo, certamente ficarão atentas ao reino de Satanás, ao reino das trevas. Ou você está ativo no reino de Cristo, ou logo você estará ativo no reino das trevas. E foi o que Satanás fez. Satanás vai e instiga Pedro a reprovar Jesus Cristo. Jesus Cristo identifica que Pedro ali estava sendo manipulado, repreende o próprio Pedro e também a Satanás. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você não está interessado no reino de Deus, então você não tem parte comigo. Saia, suma daqui. Olhando para Pedro. Veja, meus irmãos,
Ou você está disposto a sofrer por lutar pelo reino de Cristo, ou o que você precisa fazer é gozar ao máximo os deleites que esse mundo pode oferecer. Ou você põe a mão no arado de verdade, você desembainha a sua espada e luta até a morte, ou então goze dos deleites deste mundo o quanto puder, meus irmãos, porque é só isso que vocês vão desfrutar. O inferno vos aguarda. Por isso eu digo aos irmãos, assumam a responsabilidade diante de Deus de dizer: eu quero sofrer, Senhor, eu quero ser humilhado, eu quero ser maltratado, torturado, negado, morto, por amor ao teu reino, se for preciso, Senhor. Permita-me essa honra, se for preciso, eis-me aqui. Ou então, não seja um crente à sua própria moda. Eu sou até onde eu gosto de ser. Não, ou você vai com tudo, ou você fique no mundo. Jesus Cristo diz isso a eles. Jesus Cristo, na verdade, repreende Pedro, olhando para Pedro, identifica Satanás, depois diz: olha, eu vou sofrer sim, eu vou passar por isso tudo, porque eu quero o avanço da igreja, e se a igreja, para avançar, precisa que eu sofra o que eu estou dizendo, que eu morra e que eu ressuscite, então eu vou sim, porque o meu interesse é o avanço da igreja. E tem mais, não só eu não, vocês estão também nesse balaio. Quer dizer que eu não é para que eu sofra, não, tem uma notícia ruim para você, Pedro. Além de eu sofrer, você também vai ter que sofrer. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é sinal simplesmente de sofrimento. Cruz é sinal de morte. Ou você está pronto para morrer, ou você não é digno de mim. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Observem, Jesus Cristo está trazendo cada um para a realidade. Vocês precisam atacar os portões do inferno. Enquanto vocês não atacarem, ele não se incomoda. Ele vai deixar essa igreja em paz. Agora, quando vocês disserem: vou me levantar pelo crescimento da igreja, entendam, vai vir ataques dele. E eu pergunto aos irmãos: até onde vocês estão dispostos a fazer guerra? O Senhor Jesus marcou um dia, meus irmãos, para recompensar essas duas escolhas: ou a escolha de negar a luta, ou a escolha de abraçar a guerra. Ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Aqui é um texto difícil, essa última parte, mas você entende que logo depois, você entende o que Cristo estava falando aqui, porque logo depois ele leva 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para o Monte da Transfiguração, e lá a glória dele desce, junto com Elias e Moisés, e ele conversa com Elias e Moisés, e essas pessoas veem a glória do Filho do Homem no seu reino, e são testemunhas antes mesmo de passarem pela morte. Mas aqui é só um esclarecimento para que os irmãos não fiquem confusos com esse texto. O que nós estamos focando é no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Lembra que eu perguntei o que você espera receber de recompensa neste mundo? Neste mundo, talvez
só sofrimento, rejeição, dor, amargura. Mas no outro, quando ele vier, ele retribuirá. E aqueles que deram para trás olharão em tormento e desejarão muito estarem no lugar dos irmãos, mas não vão estar. Lutero, meus irmãos, enfrentou uma luta semelhante. Quando ele começou, ele precisou primeiro lutar contra a oposição dos seus amigos, que recriminaram ele severamente por ele deixar a faculdade e entrar para o mosteiro. Não agradou em nada também ao pai, ele precisou enfrentar a oposição do pai. E por fim, os irmãos sabem, a oposição do poder maior da época, o Papa. E ele foi até o fim, mesmo sob risco de morrer. O motivo não é o sucesso, meus irmãos. Precisamos lutar pelo avanço da igreja, mas o resultado do sucesso não é o fato que esperamos. A igreja cresceu, consegui. Não, porque às vezes ela cresce cheia de joio e foi um fracasso. Mas também não é o sucesso, não depende de que ela cresça, depende de como você luta. Se é segundo as Escrituras, se é buscando a Deus, você está lutando e a igreja não cresce, Deus está te fazendo prosperar. Você é um sucesso para Deus, ainda que não seja para o mundo, mas é preciso saber se você de fato está lutando. O versículo 3 de Provérbios 16 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Pois bem, meus irmãos, lembrem-se, busquem o trabalho em humildade, busquem a Deus e o trabalho em humildade. Busquem um plano junto com os seus irmãos na busca por Deus também. Busque também o trabalho mesmo e continue mesmo diante dos desagrados. Para encerrar, eu quero ler uma fala de Martin Luther King, que ele disse o seguinte: nossas vidas começam a perder o sentido num dia em que ficarmos calados diante das coisas que importam. Acabou-se. Não existe mais sentido de vida para você. Quando você teme abrir a boca, lutar pelo aquilo que importa, você não tem mais sentido de viver. Então, meus irmãos, lutemos pelo reino e o avanço do reino de Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus para responder a mensagem no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Isaías, capítulo 6,